Olá pessoal, é difícil encontrar alguém que não goste de animais, mesmo que estejamos acostumados a ver a maioria deles somente através das telas de nossos dispositivos eletrônicos. Enquanto os cães e gatos geralmente são animais inofensivos, o mesmo não pode ser dito sobre os animais selvagens. Mas existem exceções e elas são muitas. Há um grande número de animais selvagens que adoram interagir com os humanos e que muito pouco provavelmente pode nos fazer algum mal. No vídeo de hoje nós falaremos sobre os animais que poderiam muito bem se tornar seu melhor amigo. Vamos lá! Tubarão-baleia. A palavra tubarão não costuma ser associada a coisas boas. Mas não podemos generalizar, afinal nem todos os representantes desta família são tão sedentos de sangue quanto o monstro insaciável do filme Tubarão. Os tubarões-baleia, por exemplo, são considerados os mais bonzinhos de sua turma. Ao longo de toda a história da interação desta espécie com os humanos, jamais foi registrado um caso de ataque sem alguma razão. Essa criatura obviamente pode atacar, como qualquer outro animal, mas ela faz isso apenas se for provocada. Em outras situações, como em encontros de tubarões-baleia com mergulhadores, por exemplo, o animal fica bastante tranquilo, lado a lado com as pessoas e não mostra nenhum interesse gastronômico por elas. Naturalmente, a primeira coisa em que você repara ao olhar para esta criatura são suas enormes mandíbulas. É até difícil acreditar que este tubarão não as use contra suas vítimas. Mas é assim que as coisas são. Na maioria das vezes, o tubarão-baleia se alimenta de plâncton, ou seja, de pequenos organismos marinhos que flutuam pela coluna de água. Para comê-los, este tubarão abre bem a boca e engole uma quantidade de água na qual se encontra seu alimento. Ele filtra esta água e depois a libera através de suas brânquias. Baleia jubarte. Outra criatura marinha que simpatiza com os seres humanos é a baleia jubarte, cujo comprimento pode atingir cerca de 15 metros. Os biólogos que estudam essa espécie afirmam que ela tem um instinto característico de proteger outros seres vivos do perigo, e esses seres vivos às vezes são os humanos. O que será que faz com que as baleias jubartes sejam tão altruístas? Existem várias teorias sobre esse assunto, mas uma delas com certeza deixará você surpreso. Há 13 anos, os cientistas da Associação Americana de Anatomia descobriram que o cérebro de uma baleia jubarte e de algumas outras espécies similares contém certos tipos de neurônios que também estão presentes no cérebro humano. Oh boy! Oh boy! Oh boy! Look at you! Wow! Existe a possibilidade de que esta seja precisamente a razão pela qual muitas baleias jubarte exibem um comportamento social complexo muito semelhante ao comportamento humano. Essas baleias costumam salvar focas de ataques de baleias assassinas, por exemplo. As baleias jubarte são tão boazinhas que não se recusam nem mesmo a fazer uma selfie e dançar debaixo d'água com um humano. Foi isso que aconteceu no ano passado com o mergulhador australiano Adam Stern. Como disse o próprio, esse é um encontro para se lembrar para a vida toda. Girafa. Este animal fofo de pescoço longo é um dos mais pacíficos da natureza e nunca fez mal aos seres humanos. É uma pena que não podemos dizer o contrário. Infelizmente, antes da chegada dos povos europeus ao continente africano, esses animais foram exterminados em massa por causa de sua carne, seu couro e de outros materiais valiosos. Isso durou por um bom tempo, mesmo depois da colonização da África. Hoje em dia, as girafas são caçadas em quantidade bem menor, mas seu número ainda continua a diminuir devido às mudanças climáticas. As girafas continuam tendo boas relações com os humanos nos dias atuais. Na verdade, a girafa não demonstra comportamentos agressivos com nenhuma espécie de mamífero. Esses animais geralmente resolvem seus conflitos internos por meio de uma luta sem sangue, usando seus próprios pescoços. Elas atacam predadores apenas em casos extremos, se a vida de seus filhotes estiver em risco, por exemplo. Existem muitos exemplos de amizades entre girafas e humanos, e aqui está um dos exemplos mais emocionantes. Esta história aconteceu no zoológico de Skopje, na Macedônia. Lá, um cuidador fez uma bela amizade com alguns dos habitantes, as girafas. As fotos deles juntos certamente derreterão seu coração. Golfinho. É provável que poucas pessoas se surpreendam com a participação dos golfinhos nessa lista. Sabe-se há muito tempo que esses mamíferos aprendem facilmente a fazer truques, são amigáveis com seres humanos e, mais importante, são incrivelmente inteligentes.
A inteligência dessas criaturas começou a ser estudada em detalhes pela primeira vez em 1984, quando cientistas dos Estados Unidos decidiram ensinar um golfinho fêmea chamada Akea Kamai e alguns outros golfinhos a imitar sons variados. O que aconteceu foi que esses mamíferos cumpriram a tarefa muito bem. Além disso, eles conseguiram se lembrar dos sons aprendidos por muitas décadas. Além disso, os golfinhos fazem amizades com os humanos, obedecem aos seus comandos e às vezes até os salvam. Um dos casos mais famosos é o resgate do surfista neozelandês David Rastovich. Um belo dia, esse rapaz estava em sua prancha esperando uma boa onda, como de costume, quando um golfinho apareceu do nada debaixo dele. A princípio, David não entendeu o motivo do comportamento tão intenso do animal, que não se afastava dele por nada. Foi só alguns momentos depois que ele viu um enorme tubarão nadando rapidamente em sua direção. O golfinho se apressou para defender o surfista, atingindo o tubarão na lateral e o assustando. Após esse incidente, David começou a participar ativamente das campanhas de proteção das baleias e dos golfinhos. Panda gigante. O que poderia ser mais fofinho do que esse ursinho de pelúcia tão desajeitado? Em condições naturais, essa espécie pode ser encontrada exclusivamente na China. O seu tamanho é similar ao do urso negro, ou seja, uns 100 quilos ou mais. Os pandas são considerados vegetarianos, afinal, 99% de sua dieta consiste em bambu. Eles passam entre 10 e 16 horas por dia comendo. Na China, o panda é considerado há séculos um símbolo de paz, harmonia e ajuda mútua. Neste país existe até o conceito de diplomacia do panda, que consiste em estabelecer relações com outros países através de presentes. Os presentes, no caso, são justamente estes ursinhos. Essa prática foi particularmente popular na segunda metade do século passado. Foi dessa maneira incomum que os pandas se tornaram um símbolo de amizade entre diferentes povos. Bem, pelo menos para os chineses, claro. Além disso, o panda é o símbolo do Fundo Mundial para a Natureza. Você sabe por quê? Bem, em primeiro lugar, os autores do logotipo queriam escolher um animal que todo mundo gostasse. E segundo, sua coloração preta e branca permitia que o fundo economizasse muito na hora de imprimir as coisas. Peixe-boi. Esta pode ser a primeira vez que você ouve falar sobre esses mamíferos. E isso é uma pena. Eles são considerados um dos mais amigáveis com os humanos. Acredita-se que na natureza os peixes-boi não têm inimigos diretos. No entanto, uma grande ameaça para eles são os navios que navegam pelo oceano, pelos quais os peixes-boi são regularmente atingidos, às vezes com resultados fatais. Mesmo assim, os peixes-boi não guardam rancor dos humanos e muitas vezes nos ajudam. Esta é uma história comovente. Uma vez, em Tampa, na Flórida, policiais foram chamados para resgatar um filhote de cachorro em um rio. O animal não conseguia sair dali por conta própria, já que o lago estava cercado por barreiras de cimento. De repente, os policiais perceberam que algo enorme estava se movendo debaixo d'água em direção ao cachorro. Eles já estavam pensando que a operação de resgate ia fracassar, mas logo descobriram que se tratava de um bondoso peixe-boi, que decidiu manter o cachorro flutuando até que ele pudesse ser alcançado pelas pessoas na margem. Depois de se certificar de que o animal estava seguro, o peixe-boi saiu nadando com a consciência tranquila. Focas. Essas criaturas tocantes também merecem um lugar na nossa lista. Elas geralmente não representam nenhum perigo para os humanos e é muito interessante observá-las. Existem até passeios especiais para isso. Infelizmente, esses mamíferos estão sob séria ameaça de extinção atualmente. Segundo relatos de cientistas, a partir dos anos 70, a população de focas na região do Mar de Barents caiu pela metade. Além disso, elas também estão sujeitas à extinção nos Estados Unidos e no Canadá. É por isso que pesquisadores e ativistas estão tentando capturar focas doentes, tratá-las e liberá-las de volta ao oceano, sempre que possível. Isso foi o que aconteceu com essa belezinha chamada Moe, que os cientistas encontraram perto da costa canadense. Beluga. Não dá pra negar que só de olhar para a baleia beluga já vemos como esse animal é fofo. E este é um caso em que a primeira impressão reflete a realidade. Esses mamíferos são realmente muito amigáveis com os seres humanos.
Durante toda a história de observação desses animais, nunca foi registrado um ataque de baleias brancas a humanos. Na verdade, é bem o contrário. Na maioria das vezes, os cientistas precisam registrar casos de resgates de humanos feitos por esses animais encantadores. Uma dessas histórias ocorreu há 10 anos na cidade chinesa de Harbin. Numa piscina polar, a 6 metros de profundidade, estavam sendo realizadas competições de mergulho em água gelada. No entanto, as belugas que habitavam a piscina não foram removidas de lá. Primeiro, para não incomodá-las, e em segundo, para tornar a competição ainda mais espetacular. A tarefa dos participantes era permanecer debaixo d'água o máximo de tempo possível, sem nenhum equipamento especial. No entanto, a estudante de medicina Yang Yun claramente superestimou suas capacidades. Enquanto mergulhava a uma profundidade de 4 metros, ela sentiu cãibras no músculo da perna devido à água gelada. Isso não foi percebido por ninguém fora da piscina, e então a beluga que vivia lá dentro veio ajudar a garota. Foi ela quem empurrou a mergulhadora para a superfície, puxando-a pela perna. Tartarugas marinhas. Você sabia que as tartarugas vivem na Terra há mais tempo do que os mamíferos, os pássaros, os crocodilos, as cobras e os lagartos? A maioria delas apareceu em nosso planeta há 200 milhões de anos, ou seja, muito antes dos humanos. Infelizmente, como muitos animais dessa lista, atualmente vários tipos de tartarugas são mortas em grandes quantidades devido à atividade humana, principalmente por causa do uso excessivo de plástico. Portanto, muitos ativistas e defensores da natureza dedicam uma atenção especial à preservação dessas criaturas marinhas. E as tartarugas, quando possível, salvam as pessoas. Por exemplo, em 1969, uma grande tartaruga marinha salvou a vida de um homem que acidentalmente caiu no mar do Caribe. Ele esperou 15 horas pelo resgate, se segurando na carapaça do animal. Durante todo esse tempo, a tartaruga não afundou na água, permanecendo na superfície, até que o pobre homem foi puxado para dentro de um navio que se aproximou. Portanto, esperamos que as pessoas tratem esses animais encantadores com o mesmo cuidado que eles nos tratam. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.